Olá pessoal do canal, bem-vindo a mais um vídeo. Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Estava orando e ontem estive no culto também, a palavra também falou. E algo que realmente eu acho que a gente tem complicado as coisas em questão do Evangelho. Então eu quero compartilhar uma palavra com vocês aqui de esclarecimento de algumas coisas, para que realmente sirva de aprendizado para cada um de nós, que nós venhamos rever os nossos conceitos sobre o verdadeiro Evangelho. Amém? A referência é 1 Coríntios 11, 23. Uma palavra bem conhecida a respeito da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vos anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? A questão da ceia muitas vezes é lido sempre nos dias de ceia nas igrejas, nas congregações, mas a gente pode extrair realmente a essência daqui. Primeiro, a ceia se cria muitas metodologias, muitos símbolos e muitas coisas em algumas denominações, levam as pessoas a pensarem nos pecados dela, um tempo para ela pedir perdão por todos os pecados que ela cometeu. E em questão de 1 minuto você não vai conseguir pedir perdão, nem lembrar todos os pecados que você cometeu no mês, entendeu? Isso é uma coisa bem lógica. Eu sei por experiência própria. Na minha infância, quando eu era jovem, sempre na ceia eu ficava tentando lembrar tudo que eu tinha cometido de pecado naquele mês para pedir perdão. E é certo que a gente não vai lembrar. Não é essa a essência. Jesus disse que isso deveria ser feito em memória dele. Foi uma instrução, um mandamento de Jesus que continuássemos fazendo isso em memória dele. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós temos tendência a esquecer as coisas. E Jesus disse que nós deveríamos nos reunir e praticar o ato da ceia para nos lembrarmos do sacrifício que ele fez. Do pão, para simbolizar, sempre lembrar o corpo dele que foi entregue naquela cruz por nós. E o vinho para lembrar o sangue dele que foi derramado. Até a última gota de sangue por cada um de nós. Então, a ceia nada mais é que um resumo do verdadeiro Evangelho. Porque o Evangelho não é um conjunto de regras, como muitas vezes se prega nas igrejas, como muitas vezes as pessoas têm sido ensinadas. As pessoas se convertem e no momento que elas se convertem, são levadas a conhecer, a aceitar Jesus, começam a se largar um conjunto de regras. A partir de hoje você pode isso, a partir de hoje isso pode, isso não pode, isso não pode, isso você pode, isso não pode. E isso não é o Evangelho. Deus não nos tirou do mundo da escravidão, nos libertar da escravidão para nos aprisionar dentro de uma denominação. Isso não se chama o Evangelho. O Evangelho se resume a isto. Jesus morreu por nós. Nós estávamos todos condenados ao inferno. Jesus foi lá na cruz e pagou o preço do nosso pecado. Pagou a dívida que nós devíamos. Morreu em nosso lugar. Isso se resume ao Evangelho. Simples assim, pronto. Jesus pagou toda a dívida. Se Jesus tivesse pagado 99% e a salvação dependesse 1% de nós, com certeza nós perderíamos ela. Então Jesus pagou todo o preço. E isso se resume ao Evangelho. Nós estávamos condenados ao inferno. Jesus veio em nosso favor, morreu em nosso lugar e pagou o preço da nossa salvação. Simples assim. O Evangelho, ele não é um conjunto de regras. O Evangelho, ele é uma pessoa viva, que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a Bíblia diz claramente isso. Se com o teu coração creres e com teus lábios confessares que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu pelos meus pecados e ressuscitou, estarás salvo. Simples assim. Nós é que muitas vezes complicamos. É o ser humano que complica as coisas. Complica o Evangelho, a religião complica uma coisa que é simples. O Evangelho é só isso. A gente pode tirar vários exemplos da Bíblia. Eu preferi pegar este da ceia. Jesus falou: Este é o meu corpo que é partido por vós, e este é o meu sangue que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. O Evangelho se resume nisso.
em que nós estávamos condenados, e Jesus Cristo morreu e pagou o preço do nosso pecado. Ele pagou todo o preço, por isso a glória é toda dele. Amém? Nós estamos muitas vezes distraídos e acabamos nos envolvendo com muitas coisas. E deixamos que o ativismo e as coisas deste mundo e as complicações e as filosofias humanas nos confundam. Mas isso é o verdadeiro Evangelho, Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar com você nessa manhã. Senhor Deus, nós te damos graça, Pai. Porque Tu nos amou, Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor nos amou de tal forma que entregou o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Não há como entender o Teu amor, Senhor. Um amor que nós não merecíamos. Mas o Senhor nos amou de uma forma para que talvez, Senhor, nós vamos compreender somente na eternidade. Porque o nosso amor humano é limitado, mas o Teu amor é infinito. A essência do Teu ser, Senhor, é o amor. Nós Te damos graça por este amor. Te honramos, Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício que Tu fizeste por nós. Te agradecemos, Senhor, porque Tu padeceu em nosso lugar e pagou o preço. E hoje nós Te pertencemos e declaramos que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso dono. Porque Tu pagou o preço sobre as nossas vidas, Senhor. Nós Te damos graças por tudo, Senhor. Pelo Teu amor, pela Tua justiça, pela Tua soberania, Deus. Que a honra e glória seja dada sempre a Ti. Amém. Eu quero tocar um trecho de uma canção aqui do Gabriel Guedes, Noiva. Música muito bonita que tem sido lançada agora. E tocar um trecho dela para que venhamos, né, realmente compartilhar. Uma danada de grinalda e véu, e um vestido feito de papel, sujo como quem está ali, mas não queria estar. Sapatos nela já não há, pés descalços ambos a sangrar, e o noivo continua paciente, esperando em frente ao altar. Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. Como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. O preço Ele já pagou, a festa preparada foi. Não há mais nada a fazer, só me resta esperar. Até quando ela deixará o casamento para continuar, encantada com o que neste mundo está. Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. Como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. Como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. Paz para todos.